Opa, pessoal, vamos conversar agora diagrama de caixa, também conhecido como box plot. O diagrama de caixa é uma representação gráfica de uma coleta de dados e com essa representação gráfica nós podemos rapidamente identificar pontos importantes desses dados. Por exemplo, o maior valor que existe, o menor valor que existe, se existe algum dado fora do padrão que não é previsto. Você também consegue visualmente, rapidamente identificar onde estão concentrados a maioria ou os 50% dos dados que você tem, tá certo? É bem dinâmico e bem fácil entender esse diagrama. É importante saber que o diagrama de caixa tanto pode ser feito na vertical quanto na horizontal. Bem, o diagrama de caixa ele é composto por pequenos pedaços, tá? São chamados de quartil. E quartil vem de um quarto, tá certo? Ou seja, vem de 25%. Então, você tem aqui um pedaço chamado quartil, aqui outro quartil e outro quartil. Então, aproximadamente, cada quartil desse tem 25% das informações que você coletou, assim como nesse e como nesse. Aqui no centro, nesse quartil e nesse quartil, juntos, fazem 50% dos dados. Normalmente, onde se concentra a maioria dos dados são aqui nessa região, tá? Nessa primeira região, para o limite inferior, aqui na vertical ele fica aqui embaixo, é o valor mínimo que você tem e na parte superior o valor máximo, tá certo? É importante salientar que esse mínimo ou esse máximo é dentro de um valor esperado, tá? Dentro de um valor esperado. Se acontecer de você ter valores maiores ou menores do que o valor esperado, nós temos um que nós chamamos de valor discrepantes, tá? Ou chamado de outlier. Tá? Então, esses valores marcados aqui, por exemplo, é um outlier, ele está fora do valor esperado, que seria para o máximo para esses dados aqui. Aqui nós temos um outlier, uma discrepância inferior ao que se esperava que fosse inferior na minha coleta de dados. E aqui nós temos dois valores outliers, então dois valores acima do limite superior esperado. Estatisticamente, é como se você praticamente desprezasse esses dois dados aqui ou fizesse um estudo para saber por que aconteceram. Depende do motivo de você visualizá-los. Você tanto pode desprezá-los, dependendo do motivo que você está estudando, ou você pode fazer um estudo exatamente para descobrir por que isso está acontecendo. Uma coisa importante salientar também é o seguinte, por exemplo, tanto o limite inferior quanto o limite superior, tá? Vou dar aqui um exemplo. Você esperava que o teu limite superior fosse, por exemplo, 120. Aí você olha nos seus dados e não acha nenhum valor nem perto de 120. Você acha um valor, digamos assim, de 100 nos seus dados. O maior valor que você tem é 100. Você esperava o limite superior de 100. Então, o que significa dizer? Significa dizer que dentro desse espaço aqui, o 100 é válido. Porque o máximo possível que eu espero é 120. Mas se o máximo que eu tenho é 100, está dentro do razoável. E por ser o maior valor ser o 100, então nesse instante o teu limite deixa de ser 120 e passa a ser 100. O mesmo vale para o limite inferior. Então vamos supor que você esperava um limite inferior de 2. Aí você olha na sua coleta de dados e vê que o menor dado que você tem é 15. O que significa dizer que ele está dentro da faixa esperada. Se ele está dentro da faixa esperada, ele é válido. E como não tem na tua coleta nenhum número entre o 15 e o 2,
o menor é o 15, então o teu limite inferior passa a ser agora o 15. Certo? E quanto aos valores discrepantes ou outliers, por exemplo, supondo que você espera um valor máximo que você espera seja 100. Aí você olha a sua coleta de dados e acha um valor de 150. Ele é bem maior do que o limite esperado. Nessa região aqui, ó, era a região que você espera que aconteça alguma coisa e está dentro do esperado. Tá certo? Aqui é o normal acontecer. Se aparecer um fora desse padrão, ele é um valor discrepante. Você vai marcá-lo, mantém seu limite superior, vai marcar esse valor discrepante e vai deixar registrado. Ó, existe um limite que está fora do que seria razoável ter. Essa região seria uma região razoável para ter valores aqui. Legal? Deu para entender? Então vamos criar um diagrama de caixa e explicar para vocês passo a passo de como se faz isso aí. Tá legal? Tá aí um exemplo. Foram obtidos os tempos em segundos decorridos entre a formulação de um pedido e a entrega de um determinado sanduíche em uma lanchonete McDonald's. E aí tem os registros em segundos disso daí. E aí ele pede, cria o diagrama de caixa com base nesses dados. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos achar a mediana desses números, tá? Lembrando que a mediana, como é que a gente faz a mediana? A gente reorganiza os números em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. Normalmente se faz usando a ordem crescente, tá? Vamos lá. 60, 62, 68, outro 68, 74, outro 74, 84 e outro 84, 90, outro 90, outro 90, 292, mais rápido, 92, certo? Depois 96, depois 100, 102, 3, 108, e 160. Ok. Colocado em ordem, para que nós possamos fazer o diagrama de caixa, nós precisamos de 3 números. O quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. Tá? Então esses são os 3 principais números com os quais nós vamos trabalhar. Começamos sempre com o quartil 2. O que é o quartil 2? É a mediana de todo esse grupo aqui. Tá? Então a mediana de todo esse grupo aqui, como é um grupo de 20 elementos, vai ser o 10 e o 11. Como é 90, 90, não vou nem fazer as contas. O quartil 2 é 90. O quartil 1. O quartil 1, eu vou olhar a primeira metade dos números. Tá? Só a primeira metade. Os 10, no caso, os 10 primeiros números que nós temos aqui. E vou fazer a mediana desse primeiro grupo aqui. Então, como são 10 números, vai ser o 5 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Esse e esse. Então, o quartil 1 é 74. E o quartil 3? O quartil 3 vai ser a segunda metade do grupo. Então, nós vamos fazer a mediana da segunda metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é entre o 100 e o 102. Então, 100 mais 102 dividido por 2 vai dar 101.
Esse é o quartil 3. Ok? Bom, vamos manter esses dados aqui. Próximo passo. Nós vamos calcular a amplitude interquartil. O que é amplitude interquartil? Vocês estão lembrados que o diagrama de caixa ele tem mais ou menos esse modelo aqui, esse desenho aqui. Certo? E um traço no centro. Esse traço no centro aqui, ó, é o Q2 que nós acabamos de calcular. O traço que fica antes do Q2 é o Q1 que nós acabamos de calcular também. O que vai ficar depois do Q2 é o Q3, que nós também acabamos de calcular. O tamanho entre o Q1 e o Q3 é a nossa amplitude interquartil. Tá? Então, esse tamanho aqui, ó, é a nossa amplitude. Ou seja, a nossa amplitude vai ser o Q3 menos o Q1. Para nós podermos saber quanto mede isso daqui. É Q3 menos o Q1. No nosso caso, a amplitude vai ser 101 menos 74. Então, a amplitude será 27. Bom, esse número aqui ele tem uma importância para a gente, tá? Vou já explicar para vocês. Eu vou pegar esse 27 e em seguida eu vou multiplicar por 1,5, ou vai ser um tamanho e meio dele, tá? 1,27,25. Como se eu estivesse calculando 150% de 27. Isso aqui vai dar então 40,5. Calma que a gente vai já usar esse número agora. Próximo passo, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma reta. Eu vou desenhar nosso diagrama de box na horizontal, tá? Ele podia ser na vertical, nós já falamos sobre isso, mas eu vou deixar ele na horizontal mesmo. Então aqui seria, vamos colocar aqui 0. E aqui nós vamos pegar o valor máximo da nossa amostra, que é 160. Então eu vou colocar o 160 mais ou menos por aqui. Muito bem. Vamos lá. Quartil 2, 90. Então na metade do que vamos botar aqui 0, tá? Só para ter referência. Então na metade do caminho 80, 90 é um pouco para cá, 90. Vamos criar um traço aqui só para a gente ter a referência. Quartil 1, 74. Então 45 aqui, vamos colocar, acho que aqui está de bom tamanho, 74. Vamos colocar aqui a referência. Quartil 3, 101. Então vai ficar mais ou menos aqui, 101. Vamos levantar aqui como referência. Então, aqui nós temos a nossa caixa, ok? Vou colocar aqui, fechando aqui, e colocando aqui do quartil 2. Muito bem, agora nós precisamos calcular o nosso limite superior e o nosso limite inferior, certo? Nós já temos as posições centrais, agora precisamos calcular os nossos limites. Bom, o limite superior, tá vendo 40,5? Então, 101 mais 40,5, nosso limite superior será então
141,5. Nós vamos somar com aquele número que nós calculamos, que é a amplitude interquartil, multiplicado por 1,5. Então, 40,5 somado com 101, nós temos nosso limite superior. E o nosso limite inferior vai ser 74 menos 40,5. Vai ser 33,5. Então, daqui para cá tem 40,5, daqui para cá também tem 40,5. Certo? Ok, agora vamos estudar. Lembrando, isso aqui é o meu limite razoável, esse aqui é meu limite razoável. Não significa dizer que seja o mínimo ou o máximo da minha amostra. Tá? É só o limite razoável. Se nós olharmos nos nossos dados, nós temos um número 160. O 160, vamos apagar isso daqui para não ficar muito... Apagar aqui, vamos deixar no limite superior. Pronto. O número 160, ele está depois do 140. Certo? Então, esse cara é uma discrepância. Ele está fora da expectativa. A expectativa é aqui dentro. Ele está fora. Então, eu vou fazer um asterisco nele. Eu vou deixar ele registrado como um asterisco, para caracterizar que ele é uma discrepância. Ele está fora do período esperado, que era o máximo de 141. Como ele passou, ele está fora. Agora vamos olhar o limite inferior. O meu limite inferior esperado era de 32,5. Ok? Porém, eu não tenho nenhum número nem perto disso. O menor número que eu tenho é o 60, que está mais ou menos por aqui. Bom, o 60 está dentro do razoável? Sim, está. Está dentro do que eu esperava. Tem alguma coisa menor que ele na minha amostra? Não, não tem. Então, ele automaticamente passa a ser meu limite inferior. Tá? E aquele que a gente calculou deixa de existir. Pronto, está montado o nosso diagrama de caixa, onde nós temos o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, o quarto quartil. A princípio, um quarto dos dados estão nessa região, outro um quarto estão nessa região, outro um quarto nessa região e outro um quarto na região. Dá para notar que nesse um quarto eu tenho uma concentração de números muito grande, né? Porque aqui tem o mesmo número de elementos que tem aqui, ó, como é que é espaçoso. Tá? Então, entre 90 e 101 eu tenho bastante número. Já é uma forma de perceber que uma parte considerável dos teus dados estão aqui dentro, nessa área mais apertada do que dessa daqui. Aqui, daqui para cá tem 50%, daqui para cá 25%, daqui para cá 25%, e eu tenho uma discrepância nesses dados. Beleza, gente? É isso aí. Montamos nosso diagrama. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!